Vamos lá. Agora a mágica das derivadas vai começar, né? Principalmente por causa desse detalhe aqui. Vou fazer o seguinte. Bora fazer o exercício I. Olha que interessante. Aqui você tem a função 2x à quarta menos 20x ao cubo mais 70x quadrado menos 100x mais 48. Então, vamos supor, né? Você tem outras maneiras de calcular, mas você tem as raízes agora, né? Vamos lá no software e eu quero encontrar as raízes. Então você vai digitar a função. A função aqui é 2x à quarta 2x ou elevado, você coloca esse símbolo aqui, 2x elevado a 4 menos 20x elevado a 3 mais 70x elevado a 2 menos 100x mais 48. Na hora que você dá um Enter aqui, ele já vai calcular, as raízes estão aqui, ó. 1, 2, 3 e 4 são esses valores que eu preciso para agora. Por x1 igual a 1, x2 igual a 2, x3 igual a 3, x4 igual a 4. Como é grau 4, então são 4 raízes. Encontramos isso por software, tá? Mas tem diversas formas de você encontrar isso. Você pode achar uma raiz, baixar o grau, continuar fazendo vários cálculos, chegar ao segundo grau, fazer Bhaskara, etc. Tem aquele método estatístico também, mas deixa pra lá. Vamos fazer usando software. O curso de vocês é um curso tecnológico, então software, né? Aqui nós já vamos ter uma noçãozinha sobre o gráfico. Já vamos colocando algumas coisas nesse gráfico aqui, tá? Vamos marcando valores no gráfico. Eu vou marcar todas as raízes em cima do eixo X. Deixa eu espaçar um pouco mais. Vou também marcar o independente sobre o eixo Y. O que falta para esse gráfico, né? São os vértices agora. Para encontrar vértices, você tem a derivada igual a zero. Então nós vamos calcular a derivada dessa função aqui. Vai ser a nossa f' de x. Temos a função inteira aqui e nós vamos derivar cada pedacinho. Esse pedacinho, esse aqui também, este também, este e este. Como aqui você tem dentro desses termos aqui do nosso polinômio números multiplicando a parte da função, a parte que tem o x, que é a parte principal da nossa função, nós vamos deixar esses números de lado, porque tem aquela regrinha da derivada, que o múltiplo, a regra do múltiplo, o múltiplo da derivada é a mesma coisa que a derivada do número relacionado a toda ela. Dessa forma aqui, ó. 2 vezes
x elevado a 4 eu faço a derivada só no x à quarta e a regra nos diz que é a mesma coisa, tá? Isso vem da noção de limites. Lembrando que derivada é limite também, né? É um limite diferentão, mas aí a gente consegue, usando as regras do tombo aqui, fazer essas derivadas. Aí eu vou deixando os números aqui, todos eles de lado. Vou fazer a regra do tombo nessas partezinhas bem facinho. E aí você fica com cada pedacinho desse. X a quarta é a derivada tomba ao 4 e tira um aqui no expoente, então fica x ao cubo. Tombo 3 e aqui vira x quadrado. Tombo 2 e aqui fica x com expoente 1 ou só x. Eu vou pôr expoente quando for 1 não, tá? E menos 100 que multiplica 1, quando é o x sozinho ele vira 1, ou nem precisa pôr, que fica mais fácil, né? E quando é número sozinho, não tem x, a derivada dá zero. O resultado então da nossa função derivada dá 8x ao cubo menos 20x ao quadrado. Desculpa, menos 60, né, que tem 20 vezes 3 aqui. 60x ao quadrado mais 140x menos 100. Essa é a nossa derivada. E os vértices acontecem quando a derivada é igual a zero. Eu quero pegar a nossa derivada e igualar ela a zero. Quer dizer, eu quero descobrir as raízes disso daqui. Como eu disse para vocês, nesse momento nós não vamos calcular. Nós vamos fazer direto por software todas as partezinhas que precisarmos aí, tá? Vamos entrar no Wolfram. Não vou apagar aqui a função original, porque já já vou mostrar para vocês algumas coisas que eu vou precisar dessa função original. Então é 8x ao cubo, é, menos 60x quadrado, mais 140x, menos 100. Essa é a nossa derivada. Nós vamos jogar, vamos pegar as raízes, né? Disse para vocês. Aqui eu vou pegar as formas aproximadas, tá? Das raízes. Então é terceiro grau. Então são três raízes. As raízes eu vou pegar lá no software. Vou até printar aqui. E essas raízes, o que eu quero dizer para vocês sobre elas elas são coordenadas x de vértice. Então, nós já temos metade do vértice aqui, né? A parte x do vértice, ela vai estar aqui no... Onde que eu estou? Achei. Acho que esse verdinho fica difícil para eu me situar. Por vermelho. Vermelho eu consigo enxergar. No 2,5 eu tenho uma coordenada x de vértice aqui. Depois eu encontro o y correspondente. No 1,38 eu tenho outra coordenada x de vértice aqui. 1,38 está antes do 1,5, né? Então um pouquinho para cá. Eu tenho no 3,6, tá um pouquinho depois da metade ali. 3,61. Tá pequenininho, mas vocês entendem, né?
Marquei esses três valores ali como o x do vértice. Cada um deles tem a sua contraparte y do vértice. O vértice é um ponto. Então eu vou pegar esses valores aqui, ó, e jogar na função original. Usar estes valores na função original. Para encontrar as coordenadas y de vértice, tá? Vamos lá. Quais que são as funções originais? A nossa função original é essa daqui, né? Até por isso que lá no Wolfram eu mantive a nossa função original, mabinha, e aonde está x, deixa eu abrir um parênteses para todos os lugares que está x. Vou colocar esses valores x de vértice na função original. Então vamos pôr, por exemplo, aquele lá 1,3820. No software a vírgula é ponto, tá? Tem algumas mudancinhas no software com relação ao que a gente está acostumado, porque o software é em inglês. Olha só, o resultado deu menos 1,99999. Isso aqui é praticamente 2. Então, na hora que eu jogo aqui, ó. Opa, deixa eu deletar isto. Voltar a caneta preta. Eu pego a nossa função original no ponto. Aqui, ó, 1,38. O resultado deu praticamente, vamos lá, menos 2. Deu praticamente menos 2. Então, aonde que está aqui, ó, 1,38, eu faço cruzamento com o valor menos 2. Eu encontro o nosso vértice. Vou marcar aqui de rosinha o nosso vértice. Todos esses pontinhos que eu encontrei o x do vértice, eu vou lá e jogo eles na função original. Esses valores eu encontrei pela derivada, eu vou jogar eles na função original. Vamos lá com os outros valores, 2,5 agora, né? 2,5, tá, barra, ponto aqui. Então, onde que era x na função original, vou por 2,5. E o resultado é 1,125. Então, aqui no nosso gráfico lá, eu marco lá no 1,125. Eu faço um cruzamento com o valor 2,5. Vou jogar essa marcação desse 2,5 para baixo, porque aí fica menos poluído o gráfico. Vou fazer a marcação do ponto. Do ponto eu vou fazer em preto para ficar igual aos outros. Fiz o cruzamento. Onde tem o 2,5 que eu encontrei pela derivada, jogo ele na função original, me encontrei esse valor. Então, os valores que eu estou encontrando aqui são coordenadas y de vértice, tá? É f de 2,5 deu 1,125. Estou encontrando as coordenadas y de vértice, marcando os pontinhos rosa aqui, ó, que são os meus principais da minha função. Certo. Falta 1. Tenho que calcular agora f de 3,6180. 3,618. Vamos na função original, jogar o 3,618.
em todos os parênteses aqui, que são onde era o x na minha original. E o resultado deu menos 2 também, praticamente, né? Menos 1,9999. Posso dizer que ele é aproximadamente menos 2. Ou exatamente, né? Provavelmente é exato, porque esse valor aqui a gente usou forma aproximada lá no passo anterior, né? Então, deixo como aproximação aqui, mas provavelmente é menos 2 exato. Aí aqui eu vou jogar lá o menos 2, fazer o cruzamento ali com o 3,618, marco o pontinho. O que, que falta aqui para a gente? Né? Eu já tenho os pontos aonde corta o gráfico, eu só preciso saber aonde a função chega lá no infinito. Né? Eu sei que o valor do dominante, que é o que acompanha o x de maior grau, é positivo, então o gráfico está lá em cima. Ele vai passar em todos os pontos que a gente marcou, todos eles. E é isso, aqui está o gráfico da nossa função. Muito lindo. Aqui nós temos coordenadas y de vértice. Belezura. É, as coordenadas x de vértice, coordenadas y de vértice, eu consigo fazer os vértices, consigo marcar o gráfico. Eu sei que, por exemplo, alguns pontos desse gráfico aqui, ó, no 1, vamos achar aqui no 1, eu estou descendo nesse gráfico, né? Deve ser comportamento negativo. Então, F para avaliar comportamentos. Por exemplo, em x igual a 1. O que eu vou fazer para avaliar comportamento? Eu vou precisar fazer a função derivada aplicada ao ponto f' de 1. Então eu vou pegar lá a nossa derivada. Todo lugar que está x, eu vou colocar o valor 1 no lugar. Então aqui vezes 1 ao cubo, aqui vezes 1 ao quadrado, aqui vezes 1. O resultado disso é 8 menos 60 mais 140 menos 100. De negativos nós temos 160, de positivos nós temos 148. O resultado deu 12 negativo. Ou seja, nós temos um comportamento decrescente. Faz sentido com o que a gente fez aqui em cima, né? O gráfico está descendo mesmo. Vamos pegar um outro valor aqui, ó. Esses valores de vértice, nós sabemos que a derivada é igual a zero, né? Em x igual a 2,5, por exemplo, nós sabemos que a derivada é igual a zero. Ou seja, um comportamento constante. Para a gente ser um vértice. Imagina que eu não estou olhando a função como um todo, eu não tivesse feito essas contas aqui em cima, eu já encontraria que isso é um vértice. Agora, um de comportamento positivo, por exemplo, lá no x igual a 4, nós temos f' de 4. Vou fazer a mesma ideia que eu fiz aqui no passo anterior. Ao invés de trocar o x por 1, eu vou trocar agora por 4, né? 1 e o 4 são próximos, é uma escolha pensada, né? E agora nós ficamos com
8 vezes 64. Isso aqui, ó, para não ficar fazendo conta também, né? Não é a proposta aqui agora. Nós vamos colocar na derivada agora, né? Para saber comportamento é na derivada. Onde está x, eu vou colocar os parênteses, da mesma ideia lá do anterior. Colocar o valor que eu estou buscando. Estou buscando agora para x igual a 4. Segundo o nosso gráfico, tem que dar valor positivo. O resultado disso aqui deu 12. Beleza. Isso aqui vai dar igual a 12. Então, isso daqui é um comportamento crescente. Beleza, gente? Então, você tem um gráfico perfeito, você tem algumas noções sobre esse gráfico. Isso daqui, ó, normalmente você faz esse tipo de conta sem fazer o gráfico, né? Mas aqui nós estamos querendo uma análise mais completa. E é isso. Muito bom.